Irmãos, vamos em mais um ato de edificação, uma mensagem do Senhor ao nosso irmão presbítero Ricardo. Irmãos, boa noite. Paz, a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas. Eu convido os irmãos a estarem em suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Nós faremos a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Nós meditaremos sobre o tema do culto racional. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus, Pai, a Deus, graças nós rendemos a Ti, pois estamos em Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Ó Deus, nesse momento nós rogamos a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós rogamos que abra os nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra, para que possamos aprender mais de Ti. Ó Deus, nós glorificamos ao Teu nome, pois o Senhor não só criou todas as coisas, mas sustenta toda a sua criação. E prova disso é que nós estamos aqui diante do Senhor, louvando, bendizendo ao Teu nome, prestando um culto. E nós rogamos que esse culto, Pai, possa chegar aos Teus altares, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a prestação do culto é a resposta do povo de Deus a todo o bem que Ele tem proporcionado através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é óbvio que a nossa atitude de adoração, ela não pode se limitar a este culto, mas deve ser o estilo de vida que tem como o objetivo de agradar ao Senhor. E por isso, entre um culto e outro, somos convidados a oferecer ao Senhor o que a Escritura ela chama de culto racional, o qual nós lemos no capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na antiga aliança, os pecadores buscavam o perdão e ofereciam um sacrifício, uma vida que não era a sua, sacrificando animais para fazerem a reparação por seus pecados com sangue de uma vítima inocente. E na nova aliança, o sacrifício suficiente de Cristo pagou o preço por nossos pecados e nos libertou da condenação eterna. Por esse sacrifício, judeus e gentios
se aproximaram então do único Deus para adorá-lo, para servi-lo. E agora resta ao povo de Deus um sacrifício de gratidão. E todo o nosso empenho, renúncia e dedicação não visam pagar o preço de nossos pecados e nem garantir a nossa salvação, já que Cristo fez esse sacrifício, mas prestar a adoração que lhe é devida por causa da obra perfeita que Ele consumou em nosso favor. Hebreus capítulo 12, verso 28, ele nos diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Meus irmãos, nós precisamos oferecer os nossos corpos, nós precisamos oferecer as nossas vidas. A vida em adoração a Deus envolve tudo o que somos, tudo o que temos. E essa palavra do apóstolo é um contraponto interessante à filosofia do Deus que quer somente oração. Tudo que fazemos com a vida que recebemos deve ser dedicada à adoração ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, verso 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus, Ele não quer só o nosso coração, mas Ele quer toda a nossa vida. Ele quer o nosso viver diário. Ele quer cada pedaço do nosso ser. Esse sacrifício que nós fazemos, que nós devemos fazer, ele é vivo. Deve ser um sacrifício vivo, uma vez que Cristo morreu por nossos pecados e garantiu a nossa salvação. O sacrifício que restou é o sacrifício de nós mesmos. Nós não precisamos derramar nosso sangue, mas precisamos dedicar toda a nossa vida para agradar aquele que misericordiosamente nos salvou. Esse sacrifício vivo, ele precisa também ser santo. Não basta ser um sacrifício vivo, mas ele precisa ser santo. E Deus nos libertou dos nossos pecados para vivermos diante dele em novidade de vida. A santidade não significa apenas separação do mal, mas também serviço, dedicação a Deus. Alguns crentes correm o risco de ser tanto moralista, preocupando-se se isto é pecado, se aquilo é pecado, e acabam se esquecendo de dedicar esforços sinceros em viver a graça de Cristo no decorrer da sua vida. De nada adianta você deixar de fazer coisas que considera pecaminosas e ficar de braços cruzados diante da missão que nos foi confiada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o caminho da santidade cristã deve passar por essas duas vias. Porque Cristo me libertou do pecado, eu então lutarei para não permanecer mais
no pecado. Porque Cristo se ofereceu como sacrifício para a minha redenção, eu me oferecerei como sacrifício a Deus, dedicando minha vida para servi-lo, honrá-lo e adorá-lo. Romanos 6, verso 1 e 2: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Gálatas 5, verso 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Esse sacrifício vivo, meus queridos, ele precisa ser também agradável ao Senhor. E o maior erro da nossa geração é querer oferecer a Deus um culto sem adoração, uma oferta sem sacrifício, um serviço sem responsabilidade. Vivemos na era da religião do meu jeito. Não é sem motivo que o povo de Deus tem taxas de divórcio semelhante ao dos ímpios. O povo de Deus tem contraído relacionamentos com os ímpios, sem se importar com o que as Escrituras nos ensinam, como se esse tema ele fosse antigo e ultrapassado. Muitos estão casando com o mesmo pensamento mudando. Vamos casar ou vamos ficar? Se der certo, beleza. Se não der certo, a gente separa, cada um vai para o seu lado. A mesma ideologia mundana, depravada, isso, meus queridos, é diabólico, isso é uma abominação. Tem sangue nas mãos de quem pratica tais atos. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, voltarmos nossos olhos para as Escrituras, para aprendermos a viver uma vida que agrade a Deus. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata para ali sacrificar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, em Mateus capítulo 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para entendermos as questões de como devem ser as nossas vidas e as nossas lutas. Olhamos não o que seja conveniente para nós, mas o que de fato agrada a Deus. E muitas vezes nós olhamos para as Escrituras, separando aquilo que é conveniente para as nossas vidas. Vivemos aquilo que é conveniente para as nossas vidas. Nós precisamos transformar o nosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso 2: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Cada encontro do cristão com a glória de Deus deve promover nele uma mudança, meus queridos, interior. Um encontro com Deus deveria causar em nós um impacto superior a qualquer emoção. Eu preciso chegar ao culto de adoração com sede de mudança e sair dele disposto a praticar aquilo que aprendi com a exposição das Escrituras. E essa dinâmica que promove a transformação do entendimento, que me conduz à santificação. A vida cristã não se resume a aprender, ela envolve também o fazer. Não basta eu entender as Escrituras, não basta eu saber as Escrituras, mas eu preciso também viver as Escrituras. Aprendendo e fazendo, eu vou sendo transformado de glória em glória. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago, capítulo 1, verso 22. E essa dinâmica gloriosa envolve o que deve ser a nossa vida depois do culto. Eu venho ao culto para adorar e aprender, e saio do culto para adorar e para fazer. Nesse movimento dinâmico operado pelo Espírito Santo em meu coração, as Escrituras me orientam a obedecer os 3 verbos que expressam a obra da santificação. O primeiro verbo é conformar. Conformar, pelo grego, tem o sentido de assumir o molde. O cristão é uma nova criatura e por isso ele não pode assumir o molde do presente século com as suas modinhas passageiras. Nós somos uma nova criação em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Não vivemos mais segundo os valores desta era, mas conforme os padrões da era vindoura. Nossa cosmovisão, meus queridos, ela é bíblica. O que pensamos sobre certo e errado deve ser encontrado na Bíblia. Não podemos nos amoldar a esse presente século. Os prazeres desse mundo devem ser desfrutados dentro dos limites da palavra de Deus. Mas os nossos olhos permanecem fixos no que é eterno. 1 João, capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O segundo verbo é transformar, que no grego tem o sentido de passar por uma mudança. Essa expressão demonstra que os crentes estão sendo paulatinamente transformados, a fim de se tornarem mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que me aproximo de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, eu adoro na beleza da sua santidade. Algo é transformado dentro de mim, algo é transformado dentro do nosso coração, algo é transformado dentro da nossa vida, algo é transformado no nosso viver. O contato com Deus renova o nosso entendimento para podermos
rejeitar as obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5, verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E aceitamos as coisas excelentes que Ele preparou para nós, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo de número 10. Também Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. E o terceiro verbo é experimentar, que tem o sentido de provar, degustar. Isto é, o Cristo que não se amolda ao presente século e vive a transformação do Evangelho de Cristo. Irá degustar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando mergulhamos, meus queridos, na graça que nos foi oferecida, decidimos viver o que o Pai Celestial preparou para os seus eleitos. Ele nos faz viver aquilo que de antemão Ele preparou para nós. Salmos 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Concluindo, para vivermos o cristianismo em toda a sua plenitude, precisamos buscar a misericórdia de Deus para cultuar direito e viver direito um cristianismo verdadeiro, um cristianismo puro, um cristianismo santo. E as duas coisas caminham juntas em nossa vida em união com Cristo. Devemos preservar nelas para agradarmos aquele que nos cumpriu com o que seu sangue vertido na cruz do Calvário. Precisamos nos reunir como igreja e ficarmos maravilhados. Precisamos ficarmos maravilhados com a presença gloriosa do nosso Senhor. Muitas vezes nós vimos ao culto, parece que cansados. Parece que nós vemos ao culto como se fosse uma agenda, que nós somos obrigados a estar ali, que nós somos forçados a estar ali. Mas nós devemos vir ao culto alegres. Nós precisamos vir ao culto de forma satisfeita. Nós precisamos vir ao culto, sim, com um compromisso inadiável, mas entendendo que é um compromisso importante para nós, não como algo desgastante. E após nossas reuniões, saímos para o caminho da vida, onde nos apresentaremos como sacrifícios vivos. Sairemos daqui para viver a vida de Cristo. Saímos daqui para viver o cristianismo verdadeiro. Nosso cristianismo, ele continua em nossos lares, continua em nosso trabalho, continua onde quer que andemos.
Isso é sacrifício vivo, é esquecer os seus prazeres, é esquecer os prazeres mundanos, é esquecer aquilo que desagrada a Deus. Não queremos receber a repreensão entregue por Isaías ao povo de Israel, em Isaías capítulo 1, versos 16 e verso 17. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Essa repreensão ela foi feita ao povo de Israel. E eu convido você a olhar para esse texto, para essa mensagem. O Senhor Deus está enviando essa mensagem, enviou essa mensagem para o povo de Israel. Mas será que eu estou na mesma condição do povo de Israel? Será que Deus tem olhado para o seu povo, tem olhado para mim como igreja, e tem estado alegre, e tem estado feliz? Deus ele está satisfeito com a sua vida, com o sacrifício que você tem feito? Ou na sua cabeça, ou na nossa cabeça, esse sacrifício tem sido ao contrário? É um sacrifício duríssimo estar na presença do Senhor. Estamos forçados. Será que nós, se o Senhor Deus fosse falar para nós, fosse nos aconselhar, se o Senhor Deus fosse nos exortar, teria necessidade dele falar para nós: lavem-se e purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. É como se Deus falasse assim: olha, sai da minha presença. Para que nós possamos, meus irmãos, olhar para os ensinamentos de Cristo, e que nós possamos ter a prática do nosso culto racional, que nossa vida, o nosso viver, ele possa ser de fato um culto, um sacrifício vivo apresentado diante de Deus, e que esse sacrifício prestado por nós, ele seja aceito, ele seja recebido, ele seja aprovado por Deus. Jesus ele fez um sacrifício, ele entregou a sua própria vida, ele morreu para nós, por nós, e esse sacrifício ele foi aceito por Deus, porque esse sacrifício foi perfeito, porque Cristo era perfeito. E quando Cristo ele morre, ele nos torna perfeitos, ele nos torna santos, porque quando Deus olha para nós, ele não olha mais para nós, mas ele olha para Cristo que morreu na cruz. Agora cabe a nós esse viver diário, esse sacrifício diário, esse culto racional que deve ser apresentado diante de Deus, dia após dia, minuto após minuto. Curvamos nossas cabeças e vamos estar orando ao Senhor. Comigo, o presbítero José Roberto está fazendo oração e assim finalizando o nosso culto. Oremos. Deus
Senhor nosso, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, com nossos corações gratos, queremos agradecer por mais oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na casa do Senhor, aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, começa em mim, cada um dos irmãos que aqui estão, que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos por meio da explanação da Tua palavra. Seja o nosso irmão por cada dia abençoando, capacitando, ó Deus, em outros momentos, para que ele possa também falar mais e mais da palavra do Senhor, expondo de modo sincero e fiel às Escrituras do Senhor. Deus nos abençoe, Deus, esse início de semana, ó Deus, a cada um de nós que aqui estamos, louvado para todo sempre, seja o teu nome. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a todos, em especial aqueles que nos visitam nesta noite, e nós iremos a segunda parte, já encerrando nosso culto aqui, né? O nosso Deus, iremos para a confraternização agora, e hoje, dia especial, iremos oferecer um chá ali para as mulheres. Hoje é o dia dos homens, então nós iremos com o grupo Elion, já pode vir, cantar a última música. Na medida que cantarmos, os irmãos, a porta de saída será por aqui, todos. Lembrando que hoje é um dia especial, viu?